Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa 60 Minutos com Deus, onde hoje você vai ser o nosso convidado e vai aprender um pouco mais da Palavra de Deus. O tema do programa de hoje é cura divina. A vontade de Deus é curar todas as pessoas, curar todas as enfermidades. Por isso, hoje você vai ficar por dentro daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, para a sua saúde, para a sua família e você possa viver longos anos cheios de saúde. Em cada programa nós temos um convidado e no programa de hoje é o Bispo Rogério Oliveira, que nos vai falar um pouquinho desse tema. No final nós vamos ter o altar de oração, onde ele vai orar por você e saiba que realmente Deus tem o melhor e um milagre reservado para você. Faça parte deste programa e vamos estar aqui todos juntos. Nós sempre aprendemos sobre as ferramentas de evangelização. Evangelizar é anunciar as boas novas. E para isso, no nosso ministério, nós temos muitas ferramentas onde você pode evangelizar, convidar os seus amigos, conhecidos, os seus familiares. Por isso, nós agora vamos ficar com o nosso momento de ferramentas de evangelização. Hoje vai para você que gosta de música. Sabia que as músicas nós comparamos como um trem, não é? Não sei se você já andou de trem, mas um trem, eles têm lá aqueles trem que entram passageiros, mas também os trens de cargas, que levam coisas dentro, não é? E a música nós comparamos com isso, ela sempre vai ter lá algo dentro que vai transmitir para a sua vida. E quando nós falamos de música no ministério também, que tem a ver com Deus, é algo que vai transmitir e vai carregar a unção e a palavra de Deus. Por isso é a importância de você ouvir músicas e louvores de Deus, músicas que vão edificar a sua vida, em que você está cantando, vai estar declarando a palavra de Deus. Por isso, no nosso ministério, nós temos a Curiacos Music. É um site onde você pode entrar e ver lá várias bandas, vários estilos musicais. Temos também Curiacos Brasil, vários e vários estilos de vários países, várias culturas, onde você, de forma diversificada, vai estar por dentro, vai ouvir músicas de toda a parte do mundo e, mais importante, vai edificar a sua vida com a palavra de Deus. Por isso, convido você a participar, a entrar no site, a ver lá todas as bandas, álbuns que nós temos disponível para você. E não só para que você possa ouvir, mas também evangelizar. Manda lá para um amigo, para um conhecido, para um familiar. Mande a palavra de Deus. Não há nada mais importante do que nós oferecermos o nosso melhor, que é Deus, que é a palavra de Deus. Por isso, entre no nosso site, curiacos-music.com e esteja por dentro de todas as músicas e novidades que nós temos disponível para você. E já que estamos falando de música, vamos agora para o nosso momento musical e vamos lá brilhantar o nosso programa com música. A gente se desesperou, a incerteza se instalou, a fé de muitos se abalou. Por isso estou aqui pra lhe dizer que existe um Deus que ama você, Ele quer te ajudar. Basta nele crer que você vai ver, em suas mãos está todo o poder. Deus te fez para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. O mundo todo parou, muita gente se desesperou, a incerteza se instalou, a fé de muitos se abalou. Por isso estou aqui pra lhe dizer que existe um Deus que ama você, Ele quer te ajudar. Basta nele crer que você vai ver, em suas mãos está todo o poder. Deus te fez para vencer. Nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Deus
resgatou de toda maldição. Nascidos para vencer, nascidos para vencer, nada pode nos parar, nada pode nos deter. Nascidos para vencer, nascidos para vencer, nada pode nos parar, nada pode nos deter. Bom, já que o mundo parou, não é? O Bispo Rogério veio correndo e já está aqui conosco. Muito bem-vindo, Bispo Rogério, ao nosso programa. Obrigado. E foi mesmo a correria, estava ali no palco, vim correndo para cá. Obrigado pelo convite, obrigado também. Né, e as pessoas que estão aqui, vai estar até o fim conosco aqui. Vai, sim, senhor. Vai ser um bom bate-papo, que é a palavra de Deus, né? Não tem assunto melhor, né? Yeah. Hoje nós vamos aprender sobre a cura divina, né? Também que é muito importante. Estávamos a comentar, né, que essa música foi criada na época da pandemia, que aconteceu no mundo todo. Sim. E que a letra até fala, né, que a fé de muito se abalou, sim. ficou desestruturada por causa do problema, né? Exato. E quão importante é nós aprendermos a palavra de Deus para gerar fé no nosso coração. Sim. Eu costumo falar, essa música foi feita, né? Eu até comecei, o mundo todo parou, realmente, né? Parou, infelizmente, talvez há pessoas que estão nos assistir, talvez, né, teve ali algum familiar, alguém, né, querido, que infelizmente passou por aquela pandemia e não conseguiu resistir. E muitas pessoas na altura eu lembro que ficaram preocupadas. E agora? O emprego, não podia sair de casa. E agora? Os alimentos, como é que vamos fazer para conseguir? E foi mesmo, né, foi horrível, assim. Depois ainda, acho que pior ainda foi a cena, ter que usar máscaras e não podia estar, se desconfiava se estava ali, se a pessoa sentia um sintoma. E já ficava desesperada. Aquilo parece que não existiu, né? Parece que aquilo aconteceu, passou ali um tempo e depois desapareceu. Mas o que é certo é isso que você falou agora há pouco, que é aonde está a fé das pessoas? Porque é no momento mais difícil, né, que nós vamos expor aquilo que nós temos lá dentro do nosso coração. E a gente costuma ouvir no nosso ministério, que é como uma bisnaga, né, ali do ketchup e maionese. Se você, muitas vezes, vamos ali numa lanchonete, né, vai ali comprar ali um x-tudo, ei, maravilha, x-tudo, aqui é na hora do almoço, sempre dá. E aí você vai lá, aperta aquilo, é porque está vermelho o tubo, você acha que está ali o ketchup, mas você pode usar qualquer coisa lá dentro. Muitas vezes, quando nós somos exprimidos mesmo na nossa vida, na nossa vida, os problemas e tudo, é dali que a gente vai ter uma reação. Qual será que é a nossa reação? E eu vejo e vi, né, muitas pessoas que ficaram firmes com Deus na igreja para ouvir a palavra de Deus, elas logo não desesperaram, elas, calma lá, tá difícil, sim, temos que tomar os cuidados devidos, sim, mas 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós iremos superar, iremos vencer e pronto, começava a falar aquilo que Jesus fala, né? Para nós ouvirmos e praticarmos também a palavra de Deus. Então, muitas pessoas conseguiram vencer e esse é o grande segredo de irmos ir na igreja, estar no grupo familiar, porque a palavra vai ser semeada no nosso coração e nós falamos do que a boca, né? O coração está cheio, a boca fala do que o coração está cheio. E é importantíssimo que o nosso coração esteja cheio da palavra de Deus, não é? Nós aprendemos que existem vários tipos de oração, não é, Bispo? Sim. E uma das principais que nós aprendemos para a cura divina é a oração da fé. Sim. Infelizmente, as pessoas que vão à nossa igreja desesperada, não é? Elas não querem apenas a oração, elas querem o resultado, querem um milagre. Sim. Mas a oração da fé consiste no quê? Gostaria que o bispo explicasse também para quem nos está acompanhando e não sabe, não é? E não coloca em prática, ou por vezes faz confusão essa oração da fé. Exato. É isso mesmo. Muitas pessoas, quando vão à igreja ou vão à procura de uma solução, elas querem já logo, né? Vou falar algo que pode parecer que seja estranho se você ouviu pela primeira vez, mas quem é da Igreja Maná sabe que nós aprendemos, né, o que Jesus ensina, né? E se nós compararmos e ver as histórias, vamos ver que nem tudo parte-se de um milagre, né? Claro, nós vamos ver Jesus operou muitos milagres. O que é um milagre? O milagre é aquilo quando a pessoa vai
vai com fé e Deus vai lá, acha que é Instantaneamente, devido e sim. olha, pô, Deus é que decide, né? A pessoa já não sinto mais dor. Olha, desapareceu aqui o caroço. Olha, o médico disse que eu já não tenho mais nada. Milagre, aconteceu ali, foi instantâneo. Mas se você ver mesmo, o próprio Jesus, quando foi orar para um cego, ele colocou as mãos e falou, olha, pronto, orou, o que tu queres? Ah, quero enxergar. E Jesus colocou ali, né, a Bíblia fala que Jesus fazia ali, para testar a fé das pessoas, e ele colocou ali as mãos e tal, e agora? Ele disse que ainda estava a ver todo ali como se fosse árvores, sombras, e não conseguia ver nitidamente. E Jesus novamente voltou ali, né, colocar ali as mãos e aconteceu. Então, a fé é como está escrito em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Então, a fé é primeiramente eu acreditar. Né? Não é primeiro ver, como Tomé, né? Tomé queria sim. Eu quero ver primeiro para ver se é mesmo Jesus. Mas Jesus falou que felizes são aqueles que não viram, mas acreditaram. Então, ou seja, a fé não consiste eu preciso ter certeza. O pastor orou, alguém orou e ainda continua sentindo a dor. Mas mesmo Jesus também fala que aquele que tem fé no coração e não duvida, ele consegue, ele alcança. Então a fé consiste nisso, que quando eu oro, como diz em 1 João 5,14, se não me salvo eu, foi que Jesus disse que tudo que nós oramos a Deus, Deus ele ouve. E Deus concede, segundo a sua vontade. Então, é da vontade de Deus curar? Claro que sim. Você vai em Salmo 103, diz que ele perdoa as nossas iniquidades e sara. Você vai em Isaías 53, diz que Jesus levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Então aqui eu já sei que a vontade de Deus é curar. Então agora só eu tenho que usar a fé. E fé é quero vejo, quero não vejo, eu não quero saber, eu vou alcançar, eu vou chegar lá. Então isso é a base de uma pessoa que vai orar a Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer isso no final do programa, de olha, ok, vai orar. Então qual é a minha fé? O que eu acredito. Exato. A fé é o ingrediente principal para a oração de alguém que quer ser curado, não é? Exatamente. É que nem fazer um bolo. Gosta de fazer bolo? Eu Gosto de comer o bolo. Eu me aventurei uma vez, não deu muito certo. Os homens não têm... Alguns homens cozinham bem, mas no meu caso, não sou muito bom assim. Mas todo mundo sabe, não é? Sim, a base... Que para fazer um bolo de cenoura, pode ter todos os ingredientes. Se não ter a cenoura, é bolo de qualquer coisa, exato. Menos um bolo de cenoura, né? Sim. Isso é para exemplificar aquilo que é a oração da fé. Não tem como nós orarmos se nós não tivermos fé. A fé é o ingrediente principal para uma pessoa que quer ser curada, não é, Bispo? Sim. E o que não é fé? Mais fácil para que as pessoas entenderem, né? O Bispo pode explicar para quem não está a acompanhar o que não significa fé. Sim. Uma coisa importante é, a pessoa acha que ela ouve uma boa palavra. Por exemplo, agora mesmo, pode ser que aquilo que nós estamos aqui a partilhar, ela pode pensar assim, é isso e tal, e fica emocionada, né? Então a fé já vai por aí, não é emoção. Né? Uma emoção, por exemplo, teve uma vez, alguém viu aquela história lá do Pedro, né? E nesse caso eu sou de Ribeirão Preto, e lá em Ribeirão Preto tem ali um rio que se chama Rio Pardo, né? Então o irmão ouviu, e ele gostava de pescar, ele ouviu que Pedro andou sobre as águas. E um dia ele estava lá pescar e ele falou, se Pedro andou sobre as águas, pá, eu também vou fazer isso, eu vou conseguir fazer. E ele, né, foi lá querer andar e ainda bem que sabia nadar. Porque ele ficou emocionado com a mensagem, ficou ali, sim, mas fé não é isso, fé não é emoção, né? Porque a emoção passa, a emoção não tem ali uma base, né? É muito importante a pessoa ser motivada, né? É diferente você ser motivado, mas a fé não é emoção. Fé não é uma tentativa, né? Será que vai dar certo? Vamos ver se vai dar certo. Não. Fé, eu costumo dizer que fé mesmo é certeza, não há hipótese. Fé é mesmo você, vamos pegar aqui no exemplo, se eu estou com alguma enfermidade, o médico, né, e já vou dizer já logo agora, o médico é uma ferramenta que Deus nos deu e é mesmo uma grande bênção. Agora, ele chega no limite que ele estudou para isso e ele vai falar o diagnóstico, está mal, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Agora, aonde que entra Deus? É que eu acredito e pela fé, é que Deus é o médico dos médicos. E para Deus, a Bíblia fala que nada é impossível. Talvez você está ouvindo isso e o médico pode ter te sentenciado, né, ou tomar remédio a vida toda, ou há pessoas que infelizmente, olha, você tem aí, como eu conheço um caso, X dias de vidas, né? E ela colocou a fé, como é que ela
né, vai acreditar se o médico disse? Ele tem essa sabedoria, mas a minha fé é que Deus está sobre todas as coisas e que para Deus nada é impossível. Então, fé não é emoção, fé não é vamos ver se vai dar, será? Não, fé não é dúvida, fé é certeza. E é importante as pessoas que estão nos acompanhando ter essa certeza, não é? Sim. Se está a passar por um problema ou conhece pessoas que estão a passar por isso, né? Deus tem uma solução, Deus tem um escape. É claro que essa mensagem, aquilo que nós estamos aprendendo, não é para dar medo, não é para dar condenação, pelo contrário, é para que nós possamos nos levantar e entender. O nosso Deus é um Deus de milagre, não é? Mas é importante também a preparação. Imagina só que você que está nos acompanhando quer receber a tua cura. Para o final do nosso programa, nós estamos fazendo o quê? Preparando o terreno para que a sementeira seja boa, não é? Sim. E na cura divina, como é que as pessoas que nos estão acompanhando podem preparar o seu coração para receber a cura, a semente? Exato. É um versículo tão básico que muitas vezes a gente passa direto nele e que a Bíblia fala, né, que quando nós colocamos a fé em Deus, né, quando nós acreditamos, ou seja, no sentido da fé que nós estamos aqui a desenvolver no sentido para você compreender, só para as pessoas igual você está falando, está lá em casa e de repente pensa assim, realmente posso, e agora então quer dizer como é que é a minha fé, como é que eu vou gerar fé, como é que eu vou fazer isso para aumentar, porque há pessoas que pensam que fé é fé, não consegue pensar. E um exemplo clássico que eu vi logo no início, que eu comecei a aprender, é como um copo d'água, agora ele está aqui cheio. E o dia que eu vi isso, né, só para dar um contexto naquilo que eu vou falar, o apóstolo, né, no caso, estava a pregar e disse, olha, a fé é assim, está cheio, agora gastei, né, porque eu usei para alguma coisa e tal. E então, ou seja, a pessoa não compreende. Então, a Bíblia fala que fé vem por ouvir a palavra de Deus. O fato de você estar aqui ouvindo o programa, o fato também de você participar de um grupo familiar, tudo que você ouve é a palavra de Deus. Não é o nosso exemplo, não é nossas histórias. Isso não vai te ajudar em nada. Mas quando você vai lá, vê o que Jesus fez, curou o cego, curou o paralítico, vê lá o que Jesus fez com o amigo da igreja, curou o amigo, e etc. Assim você vai ver que ouvir e vai aumentar a sua fé. E quando você falar, quando você declarar e orar a Deus, aquilo para você, não é dúvida, não há dúvida. É uma certeza. É uma certeza. Mas isso só vai vir por ouvir. Não são os jornais, não é os problemas, porque isso vai gerar uma fé negativa. Exato. Mas a fé positiva, a fé do tipo de Deus, é aquela que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós temos esses 60 minutos com Deus. Para que todos os convidados que aqui vêm, hoje nós temos o Bispo Rogério, mas também outros bispos, outros pastores, missionários passam por aqui, todos com o mesmo objetivo. Fazer com que você que nos está acompanhando possa ter um encontro com Deus e possa encher o seu coração com fé. Eu sei que a conversa tá boa, não é? Mas vamos aqui fazer uma pausa. Vamos aqui ouvir uma música. Gosta de música, né? Não preciso nem perguntar. Vamos a isso. Nós agora vamos ter a nossa pausa musical e daqui a pouquinho nós já voltamos. Então fique agora com o nosso videoclipe. Por mim, não quero, não posso estar longe de ti. Te servir, minha razão de existir. Te agradeço pelo teu grande amor, deste teu filho que por mim se entregou. De escravo em rei me transformaste, Senhor. São incontáveis as tuas obras maravilhosas. Senhor, por tudo
transformaste, Senhor. São incontáveis as tuas obras maravilhosas. Socorro presente na angústia és. Na tempestade falais ao meu coração. Socorro presente na angústia és. Na tempestade falais ao meu coração. Filho, não temas, estou contigo e jamais te deixarei. Pai, eu não temo, estás comigo e jamais me deixarás. Socorro presente na angústia és. Na tempestade falais ao meu coração. Socorro presente na angústia és. Na tempestade falais ao meu coração. Filho, não temas, estou contigo e jamais te deixarei. Pai, eu não temo, estás comigo e jamais me deixarás. Eu te amo, eu te adoro, eu te socorro presente na angústia és. Na tempestade falais ao meu coração. Socorro presente na angústia és. Na tempestade falais ao meu coração. Pai, eu não temo, estás comigo e jamais me deixarás. Voltamos. Na verdade, nunca saímos daqui, não é? Exato. Estamos aqui a curtir a música. Sim, estávamos curtindo a música. Exato. E vamos voltar para o nosso tema, não é? Que tem a ver com cura divina. Nós, antes do nosso momento musical, estávamos falando sobre a importância de nós enchermos o nosso coração de fé. A fé só vem por nós ouvirmos a palavra de Deus. Aprendemos também que a fé, ela é um braço, é uma bisnaga, não é? Que vai sugar aquilo que está dentro do nosso coração. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E aprendemos sobre a oração da fé. Olha, bispo, pronto. Todo mundo já orou, já recebeu a cura. E agora? O que é que se faz no tempo da espera? O que é que as pessoas vão fazer depois de orar? O ser humano está muito impaciente, né? Já vai por aí. Né? Hoje, se você observar, as pessoas, quando dá a hora do almoço, elas querem uma coisa prática. E se você Sim. tem um pouquinho ali mais de liberdade, você quer passar no fast food, Muito às rápido. vezes nem sai do carro, come e já está feita e pronto. E a gente pensa que com Deus acaba sendo igual, né? Eu vou lá na igreja, então eu vou lá, o pastor ora e, por favor, não acaba muito tarde, porque, olha, tenho que fazer, e coloca as mãos sobre a minha vida, e assim sinto qualquer coisa e vou para casa. Ela cria o plano dela, né? E depois não dá certo, ela fica frustrada, aí ela volta de novo a pedir, ó Deus, eu quero, e acha que é por muito orar. Na verdade, a gente até aconselha uma pessoa que porventura pediu oração, está ali, recebeu a oração ali no pastor, ou mesmo na igreja, no grupo familiar. Você tem que pensar que, primeiro, vamos comparar com uma semente, né? Quando você ora, se você comparar literalmente com uma semente, quando alguém ora, ou você mesmo ora, e um pastor coloca as mãos, é como se Deus colocasse dentro de si uma semente, para você compreender melhor. Uma semente, e a gente costuma falar que é a semente de cura divina. Então, ou seja, a unção, né?
A unção de Deus entrou no seu corpo. E o fato dela estar lá, quando você já recebeu, né? Já está ali. Quanto mais você acredita, mais aquilo vai aumentar a fé e aquilo vai se tornar completo. Então, ou seja, pedir muitas vezes não é o ideal. Ah, eu já orei, então agora eu permaneço na fé. Deus, o Senhor já sabe o que eu estou nesse desafio, eu vou então aqui continuar a orar. Depois tem outros segredos importantes, que é a sua palavra, como diz Provérbios 18, 21, tem poder. A morte e a vida está no poder da língua. Então, em vez de você falar, eu estou com essa doença, eu estou com esse problema, não, é como se você regasse aquela semente que eu disse agora há pouco, e louvando a Deus, agradecendo a Deus. Em Efésios 5, né, nos aconselha de nós louvarmos a Deus em salmos, né, se você sabe louvar a Deus em línguas, louvar a Deus. Louvar, para mim, é como se fosse uma confiança. Eu já estou a louvar algo que já tenho, isso vai ser concluído. Então, louvar a Deus é tão importante que você faça isso, porque você está demonstrando a confiança em Deus e não entra dúvida. Então, a primeira coisa é isso, não voltar a pedir, a orar. Já pediu? Ok, agora eu mantenho a caminhada da fé. Obrigado, Deus, que eu já tenho. Eu falo que eu quero colher. Obrigado porque eu já estou curado. Mas ainda sinto a dor. Não é isso, já estou curado. A vitória já é minha, estou a falar o que eu quero colher. Então, esses são os passos importantes, né? Depois, o que fazer depois para nós, para a bênção se concluir. E aí, no tempo certo, na hora certa, como Deus assim decide, porque afinal, Ele é que é o grande chefe. Verdade. A semente, o bispo estava falando que é uma semente, né? A cura que está dentro do nosso coração. Se uma pessoa torna a orar, o que ela está fazendo, né? Ela está tirando a semente que podia dar fruto, que vai dar fruto, está tirando e colocando de volta. Tirando e colocando de volta. Literalmente, quem já não fez aquela experiência do feijãozinho? Feijão na escola. Eu me lembro que meus amiguinhos, tinha vários deles, né? Graças a Deus que a minha mas eu levei a risca. Olha, não mexa, professora. Coloca lá, põe as gotinhas certas da água, mas não põe lá a mão. É isso que você está dizendo, né? Se a gente vai lá, né, nós comparamos para você compreender melhor, como Jesus falava por parábolas. Se você vai ali, eu acho que não deu. Acho que não é bem assim. Vou lá pedir de novo, né? O apóstolo costuma brincar que algumas pessoas vão perder os seus cabelos ali de tanto que o pastor ora, todo dia. Aquele crente que, né, todo dia quer que recebe oração, não é por aí, não é por muito orar, né? É mesmo entender que orei, eu acredito e já tenho a vitória. E a vitória já está lá, Exato, já está. Sem dúvida nenhuma. Existe um solo sempre certo para a nossa semente, não é? Eu também sou de Ribeirão, não é? Você estava falando que também é de Ribeirão. Sim. Ribeirão Preto é conhecido como a terra do café. Exato. Passamos lá numa avenida que vem um cheiro de café. Não vamos falar a marca, mas é muito bom mesmo. É bom. Mas nós sabemos e entendemos que nós também estávamos falando de uma cidade que era Bebedouro, que é conhecida por laranjas, não é? Isso. Cada solo tem uma semente específica. O feijão. É importante nós entendermos que não é o mesmo solo, o mesmo procedimento com o arroz. O arroz precisa ser um solo mais molhado, não é? Exato. E a cura divina é a semente que entra onde? No nosso coração, não é? Sim. E quão importante é a rega, o louvar a Deus, porque não vai sair do dia para a noite. Não. E nós temos até um material na nossa sala da palavra que tem um tema, o que fazer depois de orar. E o primeiro ponto é regar a semente. Como é que nós vamos regar? Louvando a Deus. Exato. Mas é com qualquer música, com qualquer louvor? Como é que funciona isso? Pois, né? Imagina lá que você... então eu tenho que cantar uma música? Ok, e vai lá cantar uma música, nada contra, né? O conselho que a gente dá é sempre presta atenção na letra, porque às vezes são coisas que... Tem músicas, mesmo secular, que são músicas que têm ali uma boa mensagem, mas não é essas aí, não. São músicas que é para continuar na sua fé. Por isso que no nosso ministério nós temos músicas específicas, né? O fato de quando começamos a reunião ser músicas, algumas pessoas, mas por que a gente não canta aquela tal música? Por que não canta a música do A, ou B ou C? A visão que Deus deu ao nosso apóstolo é justamente que a pessoa, por ela ouvir essas músicas, né? Como por exemplo uma música, imagina, a pessoa está lá com alguma dificuldade, está lá a ter uma situação difícil e ela vai cantar: eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Ela está a falar a palavra de Deus, né? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? E ela está ali, não está só a cantar, ela está a usar aquilo que nós falamos, o poder da palavra, ela está a dizer ali que se Deus é por ela,
e quem que poderá ser contra? Ela está a falar que a palavra de Deus transforma a vida dela e ela começa a ter essa música que é a palavra de Deus. Então ela vai ver que isso vai trazer muita força e é por isso, né, que você falou e falou bem, que é de regar mesmo a semente. Você, né, nós falamos aqui só para você compreender, talvez você não seja do Ministério Maná, esse assunto talvez seja, como assim, semente, né, regar. Não, é a comparação, como Jesus falava por parábolas, nós estamos aqui a usar, para você compreender melhor. Então, quando você já recebeu a unção de Deus dentro de si, aquilo vai transformar o problema em vitória. E o fato é que Deus pode curar. Milagre? Pode, como Ele bem entender. Mas só que não é porque você não recebeu o milagre ali na hora que você não foi curado. Porque fé é certeza. Então é você louvar a Deus, agradecer a Deus. E isso vai te ajudar, né? E logo, há pessoas que já no outro dia já está curada, há pessoas que passam ali mais um tempo, está curado, mas nunca falha. Não podemos desanimar, não é? Exato, sem desânimo. O que não pode é desanimar, quando tudo parece pior. Exato. E isso é um ponto a reforçar. Por quê? Porque as pessoas, logo quando oram, a gente sabe quem é o nosso verdadeiro inimigo, né? Sim. E a gente sabe que ele vem para nos tirar o foco, ele vem para roubar, vem para destruir a nossa vida, porque nós somos criaturas de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você também é uma criatura de Deus. Agora, quando você aceita o plano de salvação, que Jesus morreu lá naquela cruz, o próprio Jesus disse, olha, por minha causa, porque vocês me seguem, vocês vão ser perseguidos. E o nosso verdadeiro inimigo trabalha na nossa mente. É aqui que começa todas as coisas. Então, ele coloca na sua mente que você não é capaz, ele traz tribulações, traz más notícias. Agora, o fato de você permanecer firme na palavra de Deus, é isso que é o grande segredo. Então, não desanime, se já orou, olha, mantém na fé, é uma caminhada. Eu já recebi a minha vitória, eu já estou curado. Eu conheço pessoas que até nasceram com alguma deficiência. E ela ouviu essa palavra do nosso apóstolo e disse assim, olha, está na Bíblia, isso aqui é bíblico e eu vou acreditar nisso. Colocou em prática, passou um tempo e ele conseguiu vencer o que para os médicos era impossível. Mas para Deus é sempre possível, nada é impossível. Muito bom, e enche nosso coração de fé e de alegria, né? Vermos pessoas serem realmente curadas. Daqui a pouco, depois do nosso momento musical, nós vamos aprender uma história da fé. História da fé é o que está na Bíblia. Sim. Mas nós também vemos nos dias de hoje pessoas serem curadas, pessoas serem transformadas por causa da palavra de Deus. O que vai diferenciar o nosso sucesso não é o tamanho do nosso problema, porque problema muitas vezes vai bater a porta de todo mundo. Mas o que vai garantir o nosso sucesso é a atitude que nós temos perante um problema, né? O sucesso não está no bem ou no mal que nos faça, mas sim da nossa atitude perante aquele problema. E quão importante é manter uma postura, uma atitude de fé perante uma doença. Mas não é fácil. Mesmo ali quando nós estamos vendo que uma pessoa está passando por um problema, não é fácil. Até em hospitais, conheço pessoas que leem livros para as pessoas que estão enfermas ou que estão com problema. Mas é importante. Mesmo que eu não veja um resultado instantâneo, eu tenho que ficar firme, não tenho? Exato. É mesmo. Porque é aquilo que eu falei da mente, né? Quando você vê aquele resultado, logo, né? Às vezes é uma má notícia, né? Aquilo é complicado, a pessoa vai ficar aí agora. E a mente começa a trabalhar, a dizer, pô, olha, você realmente vai passar por isso. Olha, o seu pai teve isso, Sim. a sua mãe teve isso, você é o próximo. E aquilo, se você não para ali e não é focado naquilo que Deus diz e se disciplinar, né? E você colocar a sua mente focada, não, eu tenho aqui um obstáculo, eu vou vencer. Então você não deixa aquilo, né? É o que Provérbios diz, né? Que nós não deixamos ser guiados pelo nosso pensar, pelo nossos pensamentos. Mas os pensamentos de Deus é que nos faz vencer, né? As verdades de Deus. É sempre assim, é sempre com a palavra de Deus que nós vamos vencer, porque a Bíblia diz que a palavra liberta, não é? Liberta de todo mal, liberta de toda enfermidade. Nós agora vamos para o nosso momento musical. Infelizmente, a nossa conversa está quase chegando ao fim. Os nossos 60 minutos já está quase parecendo o relógio grande, né? Não tenha. Mas está quase chegando ao fim do nosso programa, mas você ainda vai a tempo de fazer o seu pedido de oração com os contatos que nós tivemos disponível durante todo o programa. Vamos agora ficar com o nosso momento musical e já voltamos. Adão deu
Deus escolheu para começar. Abraão para pai de muitas nações. Moisés Deus escolheu para libertar o povo da escravidão. Josué foi escolhido para conquistar. José escolhido para governar. Somos escolhidos de Deus para levar Jesus à multidão. Os enfermos, para libertar os cativos, escolhidos, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Adão Deus escolheu para começar. Abraão para pai de muitas nações. Moisés Deus escolheu para libertar o povo da escravidão. Josué foi escolhido para conquistar. José escolhido para governar. Somos escolhidos de Deus para levar Jesus à multidão. Os enfermos, para libertar os cativos, escolhidos, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Escolhido eu sou. Os cativos, escolhidos, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Olha, todos nós somos escolhidos. E hoje, você que nos acompanha foi escolhido para ser abençoado. É isso aí. E para nós relembrarmos, queria relembrar a todos que nós, no final do nosso programa, já, o Bispo Rogério vai orar por você. Por isso, você que ainda não fez seu pedido de oração, pode fazer através dos contatos que estão passando em rodapé. E sabe que realmente Deus tem um milagre para você. O nosso objetivo aqui é que realmente você tenha um encontro com Deus. E se hoje você conseguiu ter esse encontro, o nosso objetivo foi cumprido, não é? Exato. E agora nós vamos ouvir uma história da fé que está na Bíblia, de alguém que venceu, porque realmente Deus, Ele mostra e exemplifica aquilo que nós podemos e vamos viver na nossa vida, não é? É isso mesmo. E essa história, eu particularmente, na altura, logo, acho que eu me recordo de ver alguns anos atrás, enxergar alguns detalhes dessa história, e tem a ver com aquilo que nós estamos aqui a falar. Uma senhora, primeiro, que ela via ali o profeta, né, passar sempre ali à casa dela. A Bíblia não relata muito bem, mas quem sabe ele ia dar reunião, voltava, dar reunião, voltava. E aquela senhora teve compaixão, foi tocada por Deus e disse, olha, para o marido, olha, que tal a gente construir aqui, né, um quartozinho e deixar ali. Está em 2 Reis, essa história, 4, e a história da Sunamita. Então ela foi lá, se compadeceu, foi tocada por Deus e teve lá. E o profeta também falou, olha, essa foi mesmo uma grande bênção, provavelmente evitou, né, aquele trajeto que ele fazia, poderia ter sido longo, e com certeza é longo porque ele aceitou
essa ajuda. Então ele sempre ia pregar e agora já dormia mais perto da igreja, digamos assim. E o que acontece é que ele ficou tão compadecido também, foi tocado por Deus e falou para o seu ajudante, disse, olha, vê lá o que ela precisa para ver se a gente consegue pelo menos contribuir, né? E ele foi ver e disse, nossa senhora, não falta nada, só tem uma situação, ela só não tem um filho. E ele mandou chamar ela e disse, olha, Deus vai te dar um filho. E a senhora ficou até, olha, não brinque com isso, porque eu não posso e tal. Ela olhou para o problema. Mas ele disse, não, acredita. E essa senhora começou, teve o filho, né? Só para encurtar a história, você vai ver mais detalhes. Mas ela teve o filho. Só que aconteceu uma situação. Uma má notícia veio quando o filho já era jovem. Ela chegou em casa, o filho estava com uma dor, se não me salvo o erro, uma dor na cabeça. E pouco tempo depois, o filho morreu. E ela ficou desesperada ali, né, com o filho que ela tanto desejava, Deus deu a ele. E o marido estava a trabalhar e conta a história que ela fechou ali a casa e falou, não, tem que ir lá no profeta. E o mesmo Deus que abençoou, Deus vai usar do profeta e colocou a fé que Deus iria abençoar. E o que é certo é que ela passou perto do marido não entendeu nada e gritou para ela, então, onde você vai, mulher? E está tudo bem? E ela, é aquilo que a gente falou há pouco, ela disse, tudo vai bem. E aí ela sabia que estava mal, e mesmo que não tinha aquelas tecnologias como temos hoje, eles sabiam bem os sinais, e realmente ali a morte estava decretada. Mas ela confiava que o Deus daquele profeta poderia ali ressuscitar a criança. E se você ver mais história, ela vai até o profeta diz o que eu posso te fazer, e ela disse, meu filho está lá em casa, e eu acredito que Deus vai ressuscitar, e o profeta foi lá. E aí o profeta, pela instrução de Deus, foi lá, né, foi ali e declarou ali a vida para aquele jovem, e o que aconteceu é que ele voltou à vida e todos ficaram felizes. Então, o que isso você pode tirar de lição? Primeiro, ela falou o que ela queria colher, mesmo diante de uma coisa gravíssima. Ela colocou a sua fé em ação. E eu não estou aqui para agir numa emoção. Há casos que Deus é quem decide muitas coisas, né? As situações, mas a minha fé é nas promessas de Deus. Se Deus falou que Ele ressuscita, que Ele cura, que Ele liberta, para Deus nada é impossível, então eu vou sempre acreditar. Quer veja, quer não veja, imagina essa senhora, o desespero de perder o único filho que ela teve e no momento que ela não poderia ter filho, Deus abençoou. Mas Deus permitiu que essa história fosse parar na Bíblia para nos trazer uma boa lição, que é, diante de um problema, confie em Deus. Diante de umas circunstâncias graves, seja lá qual for o nível, confie em Deus, acredita na sua palavra, enche com a palavra de Deus, segue todos aqueles passos que nós falamos agora há pouco, né, de falar, louvar a Deus, e com certeza você vai ver que para Deus Ele não escolhe só, porque era o profeta, não, Ele te ama também, você é um filho de Deus, então acredita que Deus tem grandes coisas para a sua vida, basta você acreditar, colocar a sua fé em ação, e você vai ver que sua vida muda sempre para melhor com Deus. Exatamente. Nós agora vamos orar, não é? Vamos declarar vida às pessoas todas as pessoas que entraram em contato conosco, sabem que seu pedido foi registrado e realmente Deus tem o melhor reservado para você. Hoje o bispo vai orar, vai declarar vida, vai falar as bênçãos de Deus para a sua vida e acredite, hoje você vai receber uma semente, não é? Exato. Aquela mulher, ela teve fé. Mesmo diante de um problema, o que vai diferenciar o nosso sucesso é a nossa atitude. E nós só vamos ter força para vencermos o dia mal com a palavra de Deus. Por isso, eu gostaria de pedir ao bispo para que orasse pelos nossos pedidos de oração e abençoasse, por favor. Amém. Então nós vamos orar. Eu não sei se você se encontra, quem sabe até mesmo no próprio hospital. Se você, tiver alguma dificuldade ou não, se você puder também, coloca a mão no seu coração. E agora nós vamos então... vou aqui orar. Senhor Deus, eu trago diante de Ti, Senhor Deus, todos esses pedidos de oração, até mesmo pessoas que estão a falar com o Senhor agora, Pai. Eu declaro, Pai, que a Sua unção, o Teu poder, que alcance agora mesmo todas essas pessoas. E eu declaro no nome de Jesus, Pai, que haja cura. Pai, para o Senhor nada é impossível. Eu declaro que todo o espírito de enfermidade caia por terra no nome de Jesus. Eu declaro no nome de Jesus que toda doença, Senhor, seque pela raiz no nome de Jesus. E que a Tua unção, o Teu poder agora entre agora em cada vida no nome de Jesus e que haja cura, libertação no nome de Jesus. Amém e amém.
Amém. E agora nós podíamos relembrar, né? O que fazer depois de orar? O que é que Exato. essas pessoas podem fazer? Sim, agora aquilo que nós falamos aqui no programa. Primeiro, você acreditar, né, que essa oração, que aquilo que eu falei, mesmo à distância, para Deus não limitamos o poder de Deus. A unção de Deus entrou na sua vida. A semente, né, que nós falamos, entrou na sua vida. Agora, o que fazer depois? Quer sinta, quer não sinta. E eu sei que há pessoas que, mesmo agora, né, orou, senti aqui um calor, eu senti algo estranho e diferente, algo inexplicável, e quando vai ver, isso desapareceu. Sim. Deus também fez um milagre. Mas o que é certo é que nós explicamos, né, que Deus ele faz progressivo. E muitas vezes, quando nós oramos aqui, você aí recebeu a unção de Deus, e aí agora é fazer o passo, louvar a Deus, obrigado Deus, todos os dias. Né? Faça ali como Daniel, 3 vezes ao dia. Né? De manhã, obrigado Deus, eu já tenho a minha vitória. Depois do almoço, obrigado Deus, eu já estou curado. E quando você vai ver, você está a falar e já está curado. E essa é a nossa fé, e eu acredito que você também já foi liberto, já está curado. E depois não deixa de contar o testemunho, né? Mesmo para nós. Olha, eu recebi a oração, né? Envie aqui para um dos nossos contatos, né? Aí você então vai ali contar as boas novas para trazer fé para outras pessoas. Para as outras pessoas. Deus também tem um plano de salvação, não é? Para as pessoas que estão sofrendo, não é? Esse programa não é em vão, é para as pessoas terem um encontro com Deus, não é? Sim. A Bíblia diz que só Jesus ele é o único caminho, a verdade e a vida. O bispo tinha mencionado ao longo do programa que nós somos criaturas de Deus, porque nós somos criados por Deus, mas somos filhos. Só são filhos aqueles que recebem Jesus como seu único Senhor e Salvador. Temos que acreditar no nosso coração e também confessar com a nossa boca. Por isso eu queria convidar o bispo a levar as pessoas que ainda não receberam Jesus, mas que estão acompanhando o nosso programa. E tem um desejo no coração, não é? De se tornar um filho de Deus. Como é que funciona? O que é que eles têm que fazer? Sim. É uma confusão que as pessoas às vezes pensam que é, eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus, ok? Mas Jesus disse que para chegar a Deus, né, precisamos aceitar o Filho. Sim. Então, ou seja, é importante você que está do outro lado entender que aquele sacrifício que Jesus morreu lá na cruz não foi em vão, foi por você também. Se você nunca fez, confesse agora. Nós vamos aqui fazer uma oração e você vai confessar e vai entregar a sua vida, mas faça de coração. Porque não é só da boca para fora, mas é de coração entregar a sua vida para Jesus. Amém. E a Bíblia fala que nós seremos salvos. Então eu vou aqui fazer a oração, né? A você então, coloca a mão no seu coração e diz assim, Senhor Jesus, eu admito que eu errei, te peço perdão. Eu acredito que Jesus morreu lá na cruz para me salvar. E hoje eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém. Então, foi uma grande festa, não é? Nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Acreditamos que tudo aquilo que foi orado, tudo aquilo que foi concordado, foi de grandes bênçãos e grandes vitórias. Queria agradecer a todos pela sua companhia aqui conosco, também ao bispo que hoje vai, mas para uma próxima já está convidado. Obrigado. Pode acompanhar o nosso canal no YouTube, TV Maná Brasil, e até a próxima. Tchau, tchau.